Oi, meus amores, tudo bem? Então, hoje a Bruxa de Salem vem com mais um relato. O relato que eu vou dividir com vocês hoje aconteceu comigo. Sim, comigo, Bruxa de Salem. Isso já faz algum tempo. Meu filho hoje tem 15 anos. Na época que isso aconteceu, ele tinha quase um ano de idade. Ele ia fazer um ano dali uns 3 meses. E eu e meu esposo, a gente, quando morava, eu morava em Tubarão nessa época, uma cidade próximo daqui. A gente morava lá já há alguns anos e eu gostava muito de morar lá porque lá era uma cidade muito hospitaleira, muito boa. A gente tinha uma escola de música lá e a gente estava crescendo e a vontade de ficar lá era muito grande. Só que eu mudei, eu tive que fazer uma mudança porque como eu não tinha casa própria na época, eu mudava muito, né? Eu mudava demais. E eu estava morando perto do fórum, né? Numa casa onde era bem grande, bem ampla, um apartamento muito bom, onde tinha piscina e tudo. Só que o proprietário do apartamento vendeu o lugar, né? Então eu tive que achar uma casa próxima para me mudar. Então, uma quadra depois da minha casa, eu achei uma casa que era preta, assim, uma casa muito bonita, sabe? Muito aconchegante, bem cercada, bem fechada. E que para colocar a escola de música também daria, porque eu geralmente morava no local e que colocava a escola de música também. Então eu sempre alugava casas grandes. E a gente estava morando lá, muito bom, um lugar muito acolhedor. Só que assim, era um lugar assim, mais era na cidade, sabe? Mas não era assim com bastante casas ao redor. Ela tinha uma casa do lado, depois tinha um terreno baldio, depois tinha mais um terreno baldio, depois tinha uma outra casa. Na frente tinha um campo de futebol. Então assim, era um lugar assim mais sombrio, sabe? À noite principalmente. E assim, algumas noites a gente estava dormindo, a gente via uns barulhos sempre ao redor de casa. Mas eu tinha uma cachorra grande, uma retriever do labrador, que ela ficava cuidando da casa. E ela sempre latia. E geralmente eu via assim que algo pulava o portão e saía. E ela não latia, ela ficava quieta. Mas quando a coisa saía, ela latia, ficava latindo muito, 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 muito. Mas nada a ver, eu achava que era gato, coisa do tipo, né? Porque cachorro não gosta de gato. A maioria dos cães não gosta de gato, né? Então, um belo dia, o meu esposo, ele sempre gostava de jogar videogame, depois que ele terminava de dar aula. As aulas dele se terminavam sempre por volta de 11 horas, 11 e meia. Aí daqui que à toa jantar, né? Fazer tudo certinho, já era mais de meia-noite. E ele começava a jogar. Eu começava a jogar e eu ficava acordada com ele, o nosso filhotinho do lado dormindo, e, e eu ficava dando os detonados para ele passar de fase, porque ele estava jogando na época Resident Evil 4, um jogo que estava bem difícil para ele passar. Então ele ficava me perguntando os detonados e eu passava tudo para ele. Era mais ou menos umas 2h30 da manhã por aí. A gente começou a ouvir um uivo, mas não era um uivo que não era normal. Era um uivo muito, muito, muito diferente. Por isso que eu digo para vocês que eu acredito em lobisomem. Era um uivo muito estranho, gente. Não era. Só de falar agora, contar, eu me arrepio toda. Porque ele era diferente demais. Era uma coisa que não era de cachorro. O uivo de cachorro tem um tipo. O uivo dessa coisa era totalmente diferente. Porque ele era muito alongado. E assim, a cachorrada ficava latindo muito, muito, sabe? E de repente, do nada, eu vi esse uivo começou a se aproximar muito do muro da minha casa, da lateral do muro. Porque tinha um muro de lateral que estava para um terreno baldio que era cheio de mato. E aí esse uivo foi se aproximando. De repente, do nada, eu ouvi nitidamente. Meu marido estava jogando muito concentrado, não prestou muita atenção, mas eu vi que algo pulou o muro. E quando ele pulou, ele fez um barulho muito, assim como se fosse algo pesado caindo do outro lado. E eu disse pro Fábio, querido, tem alguma coisa que pulou aqui no nosso muro. Será que não é um ladrão? Não, Lani. Ladrão. Mas não, vamos prestar atenção, né? Se for ladrão, a gente vai ouvir. Só que quando eu terminei de falar para ele, a gente viu do lado da nossa janela. Ele veio, respirou, que nem um bicho. Ele bufava, ele fazia uma coisa assim, né? Muito estranha na minha janela. E aquilo foi ficando mais perto da minha janela. E ele uivou na minha janela. O uivo foi tão forte, foi tão alto, que o meu bebê estava dormindo, ele acordou. Ele acordou assustado e não deu um pio. Sabe assim?
o Davi ele não foi capaz de dar um pio, porque ele mesmo se assustou com o próprio uivo da coisa. O meu marido estava jogando, na hora ele parou. E ele disse: o que é isso, meu Deus? A nossa cachorra sumiu. Sabe assim, tu não viu ela dar um pio, ela evaporou. E aquilo ficou rondando a janela. E ele bufava ao redor da janela e uivava. E começou a caminhar. E como era uma noite de chuva, a gente não pôde olhar para a rua, não tinha como. E na época não tinha câmera ainda na casa. E eu fiquei apavorada junto com meu marido. E eu disse: se ele entrar pela janela do lado, se ele for na janela do lado, ele entra. Porque a minha porta do lado, ela era uma porta-janela. E ela era muito fácil de abrir. Era uma porta de correio, ela tinha uma tranca bem fraca. E aí depois tinha uma parte de vidro. E eu morri de medo, morri de medo. Confesso para vocês que eu fiquei trancada no quarto com meu marido e meu filho. Eu não deixei ele sair porque eu fiquei com muito medo. E aí ele deu mais 3 uivos ao redor da minha casa. Veio na minha janela, deu uma bufada bem forte. E ele pulou pro outro lado do terreno baldio. E quando ele pulou, ele foi uivando e e ele corria. Dava de ouvir ele correndo. Era um bicho pesado, não era pequeno. Naquela noite eu não consegui dormir. Passei a pior noite da minha vida. O maior pesadelo que eu pude ter na minha vida foi aquele dia. No outro dia eu acordei com meu marido e a gente foi ver ao redor de casa. E tinham marcas, tinham pegadas de lodo do lado da nossa casa. E as pegadas de lodo, elas eram pé humano, não era pé de bicho, mas com unhas muito grandes. A minha casa, do lado da minha janela, tinha unhadas, mas eram unhadas que você não ia acreditar a dimensão da coisa, de tão grande que era. Tu dava pra ver que era de um animal muito grande, parecia uma coisa de urso, sabe? Aquelas unhadas de urso, era como se fosse. E as pegadas que ia até a minha garagem, tudo que nem pé humano, só que com unhas muito grandes, com barro, muito barro, dava de ver a pegada corretamente. Então eu me apavorei e eu descobri que ali naquela região só podia ter algum lobisomem. Então eu comecei a perguntar para os alunos da escola se existia algum boato, alguma história, alguma lenda urbana, né, sobre lobisomem ali na região. E um deles me disse, um que morava ali há muito, muito tempo. Ele disse que sim, que tinha um lobisomem naquela região. E que de tempos em tempos ele sumia e ele voltava. E que agora ele estava voltando. Que inclusive um senhor chamado Pedro, que tinha umas criações de gado, estava perdendo todos os terneiros. Eles acordavam todos mortos, estribuchados. A minha cachorra, ela sumiu. Eu nunca mais a encontrei. Nunca, nunca mais vi ela. E assim, aquela noite para mim foi o pior dia da minha vida, foi a pior noite da minha vida. Eu passei momentos de tremendo pânico. Eu não conseguia mais ficar naquela casa sozinha. Eu não conseguia mais parar lá. Enquanto eu não saí de lá, eu não tive sossego. Porque a minha vida se tornou um pesadelo naquele lugar. Eu nunca mais vi, nunca mais presenciei, nunca mais ouvi, porque logo em seguida eu mudei daquele lugar e nunca mais quis saber. Mas eu digo para vocês, era um lobisomem, sim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas eu posso afirmar com toda segurança. Era. Eu, o meu marido e o meu filho, que não tinha um ano, presenciamos isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Isso aconteceu no ano de 2009, na cidade de Tubarão. E não é mentira da bruxa de Salem, não. Podem acreditar. Beijo da bruxa. E outro dia eu conto outro relato bem cabuloso também que aconteceu comigo por lá. Beijão.